Olha, bateu o desespero no Bolsonaro e no Flávio. Por quê? Porque o COAF emitiu um novo relatório e já enviou para o Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro pode abrir uma nova investigação contra o Flávio. Vamos lembrar que a primeira investigação contra o Flávio, que é a das rachadinhas, começou exatamente a partir de um relatório do COAF, que percebeu que tinha movimentações bem atípicas, a gente depois descobriu que tinha crime, nas movimentações do Flávio Bolsonaro. A partir dali veio a Operação Furna da Onça e a partir daquela operação começou o inquérito das rachadinhas e aí sabemos de toda a corrupção da família Bolsonaro, da ligação deles com as milícias, com a milícia que matou a Marielle e tudo mais. Isso tudo a partir de um relatório do COAF. Agora, chega outro relatório do COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, é por isso que tá batendo o desespero. Eu vou explicar aqui sobre esse relatório e o que pode acontecer, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal, porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. A gente faz oposição ao Bolsonaro em todas as redes possíveis, imagináveis, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram, e a gente também faz oposição nas ruas. No final aqui do vídeo eu vou mostrar um trecho. Isso aqui é o nosso carro de som rodando na cidade de Poá. Poá é uma cidade lá que fica perto da zona leste de São Paulo, fica na grande São Paulo. A gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Aqui inclusive é a estação de trem de Poá, um lugar lotado, cheio de gente. A gente estava lá, ontem a gente rodou lá 3 horas, rodando e com carro de som e denunciando os crimes do desgoverno do Bolsonaro, que ele foi contra a vacina, que ele gastou bilhões em cloroquina, que ele tentou roubar quase 2 bilhões só com a Covaxin, que a mansão do Flávio, o Flávio está ficando cada vez mais rico e que o desastre econômico, a inflação, o desemprego são tudo culpa de Jair Bolsonaro. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as outras redes sociais e deixo também o link do Spotify da música. Quem quiser baixar, tá lá no primeiro comentário do vídeo. Agora vamos falar sobre o COAF, o Flávio Bolsonaro. A coisa não tá nada bem pro Bolsonaro, talvez por isso que esteja batendo desespero nele, ele tá tentando fazer de tudo para tirar o foco do Flávio, percebeu? Aí o que acontece? Ó, faz 3 meses, ficamos sabendo agora, mas faz 3 meses saiu um novo relatório do COAF sobre movimentações atípicas. O alvo desse relatório não é o Flávio Bolsonaro, o alvo é um policial militar ligado ao Flávio Bolsonaro. Tudo indica que é aquele policial militar, quem acompanhou o caso das rachadinhas deve lembrar que teve um policial militar que depositou 16 mil na conta do Flávio Bolsonaro. Outra movimentação atípica. Ele depositou esse dinheiro e aí o Flávio, para explicar, falou que ele fez um empréstimo ao policial. Ficou uma coisa muito maldita, uma coisa bem mal explicada, porque o Flávio falou que ele estava num churrasco e que ele não ia para fazer a transferência porque ele não tem aplicativo do banco no celular dele. Eu nunca vi uma pessoa em pleno 2020, 2019 não ter aplicativo, 17, não lembro qual foi o ano, ele não ter aplicativo no celular dele, mas aí fizeram um depósito na boca do caixa, 16 mil em espécie. Aí, pô, mais uma das coisas que a investigação das rachadinhas descobriu sobre o Flávio. Esse policial tem vários outros negócios no Rio de Janeiro. E as ligações desse policial são também com o Santini. Santini, muita gente vai lembrar. Santini vai lembrar de um assessor do Bolsonaro que viajou com o avião da FAB, que é amigão do Carlos Bolsonaro, que foi demitido há um tempo e agora ganhou um cargo. Não é esse Santini. Santini também é o mesmo sobrenome? Não sei. Pesquisei tudo que você pode imaginar. Não sei se são parentes. Santini também é o sobrenome do sócio do Flávio Bolsonaro na loja de chocolates. Que o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu o quê? Descobriu que esse sócio do Flávio Bolsonaro, ele não entrou com nenhum dinheiro na sociedade. O Flávio Bolsonaro só o utilizou como sócio, porque como ele tem dinheiro, ele é rico, o Flávio Bolsonaro podia investir o dinheiro roubado, o dinheiro das rachadinhas, e aí, como tem uma pessoa rica na sociedade, ia ficar aparecendo para a Receita Federal o quê? Que cada um deu metade, aí sim, é compatível com os gastos do Flávio Bolsonaro. Porque se ele comprasse uma franquia da Copenhagen, que é a loja de chocolate que ele tinha, sozinho, a Receita Federal chega nele na mesma hora e fala: ô Flávio, você ganha 32 mil por mês, bruto você ganha 24 mil por mês, sua esposa ganha 7, 8. Da onde você tirou R$1 milhão para comprar uma loja de chocolate? Da onde? Isso que ia acontecer com ele. Então ele entrou com
um sócio que tem dinheiro para ver se conseguia. Mas depois o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu que o Flávio Bolsonaro entrou com todo o dinheiro da loja, todo o dinheiro roubado das rachadinhas. E que ele usava uma prática de vender chocolates a um preço menor do que o preço de tabela. Então, você ia lá comprar um chocolate da Copenhagen, você vai em qualquer franquia da Copenhagen, era R$100 o chocolate. Você ia na do Flávio, lá tava promoção a 80. Por quê? Porque ele vendia para você 80, mas fazia uma nota fiscal de 100. Para ele falar, ó, vendi aqui não sei quanto em chocolate, mas na verdade ele vendeu bem menos. O resto do dinheiro ele completava com dinheiro roubado, dinheiro das rachadinhas, dinheiro em espécie. Mais do que isso, ele fazia vendas falsas. Ele começava a fazer notas fiscais de vendas que não aconteceram. Algumas dessas notas fiscais foram para esse policial, que também comprava sempre na loja de chocolate, sempre pagando em dinheiro em espécie. Então, tudo indica que esse policial foi pego nos relatórios do COAF, fazendo depósitos para o Flávio. Então, a coisa tá ruim para o Flávio, porque se o Ministério Público resolve abrir uma investigação, e eu vou te falar, a chance de abrir investigação é muito grande. O Bolsonaro está cooptando todo o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas ele não consegue aparelhar absolutamente tudo. Até na Polícia Federal a gente vê que a Polícia Federal impõe várias derrotas ao Bolsonaro, faz relatórios, o relatório lá dos atos antidemocráticos foi contra o Bolsonaro, tem várias investigações que vão fundo contra ele, mesmo ele tentando aparelhar. Então, as instituições do Brasil, exatamente porque o PT fortaleceu, o governo Lula e Dilma fortaleceram as instituições muito, essas instituições, por mais que o Bolsonaro esteja aí há quase 3 anos tentando aparelhá-las, a todo modo ele aparelha uma parte, mas o resto não. Aí os próprios delegados, aí no caso do Ministério Público, os próprios promotores, procuradores, eles se revoltam e eles fazem lá, sempre tem a política dentro do Ministério Público, eles fazem política contra os bolsonaristas e fica aquela guerra. Então, o Bolsonaro agora vai ter que fazer uma operação abafa para essa nova investigação que pode ser feita. E eu vou falar, se começarem a investigar esse policial que comprava fortunas na loja de chocolate, que depositou 16 mil pro Flávio e tudo mais, olha, vamos chegar em mais milícias, porque a chance desse cara ser um miliciano, e ele é ligado também ao Queiroz, é muito, muito grande. Uma outra coisa, que é um adendo aqui nesse vídeo, é o seguinte, ele comprava na loja de chocolate e o sócio do Flávio Bolsonaro é esse rapaz chamado Santini. Muita gente não sabe, mas o Santini ele mora num hotel 5 estrelas, sabia? Você já viu alguém morar num hotel 5 estrelas? Uma coisa é ser no hotel 5 estrelas, ficar 2, 3 dias, ficar uma semana, morar. Ele mora no hotel 5 estrelas, fica ao lado do Palácio do Planalto e fica exatamente num lago, tem lá em Brasília tem lá um lago, que inclusive saiu a notícia no ano passado de que o Ossef, ele tem também uma casa lá, uma mansão lá em Brasília, ele ia de jet ski encontrar o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Por quê? Porque pelo lago dava para ir e ele não precisava passar por ninguém, por segurança, pegar crachá, qualquer coisa assim. Não, ele conseguia encontrar o Bolsonaro fora da agenda. Então, várias vezes pegaram, às vezes que o Ossef estava em Brasília, era sempre quando tinha alguma coisa no caso das rachadinhas. Quer dizer, estava claro. E isso foi levantado na época em que o Ossef, muita gente não está lembrado porque isso durou mais ou menos umas 3 semanas, quando prenderam o Queiroz, e o Ossef falava, não, eu não sou advogado do Bolsonaro, eu não sou advogado do Jair Bolsonaro. Lembra disso? Foi logo que prenderam o Queiroz, aí o Ossef deu umas 10 versões diferentes do caso. Então, ele falava uma coisa, ele se desmentia, no mesmo dia à noite ele se desmentia, no dia seguinte ele desmentia as 2 outras versões. Então, aí levantaram de quando o Ossef estava em Brasília e viram que do lugar que ele mora, ele sempre se encontrava com o Bolsonaro quando acontecia alguma coisa importante. Então, obviamente, ele era advogado do Bolsonaro, até que hoje ele fala abertamente que ele é o advogado do Jair e do Flávio Bolsonaro. Só para você ver como é que são as coisas, a situação deles ficou diferente. E esse Santini, ele também pode ir de jet ski ou de lanche, ou seja lá como for, se encontrar com o Bolsonaro e com o Flávio fora da agenda. E todo mundo, vários lobistas em Brasília sabem, ele virou lobista. E quem quer falar com o Flávio tem que falar com ele antes. Por isso que ele tem dinheiro para morar num hotel 5 estrelas ao lado do Palácio do Planalto. Só para que você veja onde a investigação desse policial pode chegar, porque pode chegar o sócio do Flávio, e chegando no sócio do Flávio vai chegar em muita coisa. E se chegar na ligação desse policial, caso ele tenha, aí a chance de ter é muito grande, ligação dele com qualquer milícia lá de Rio das Pedras, a do Adriano da Nóbrega, a coisa fica feia. É por isso que o Bolsonaro mandou, hoje, na verdade não é por isso, isso o Bolsonaro, se vazaram para ele deve saber faz mais ou menos 3 meses, mas o que aconteceu foi que, coincidência ou não, ontem,
o processo das rachadinhas, já um processo, continuou. Estava paralisado por 6 meses e a desembargadora mudou de lado e mandou continuar e validou as provas que o Ministério Público do Rio de Janeiro queria. Só para você ter ideia, como o Bolsonaro não consegue aparelhar tudo, o Ministério Público continua indo para cima dele. Aí, a desembargadora mudou de lado e deu continuidade no processo. Hoje, o Bolsonaro manda e a Polícia Federal, olha, o ministro da Justiça é um dos maiores criminosos da história. Já vi muito ministro da Justiça criminoso, mas esse atual, o Anderson Torres, é o pior que eu já vi. Aí ele mandou e a Polícia Federal vai começar uma investigação contra a Receita Federal para ver se ele consegue anular o caso das rachadinhas. Aí de quebra ele vai tentar anular esse novo caso. É isso que eles vão tentar fazer, vão tentar anular os relatórios do COAF. Por quê? Porque as duas investigações, tanto essa das rachadinhas como a que pode começar agora, de acordo com esse novo relatório do COAF, elas começam com o relatório do COAF. Se a Polícia Federal, a parte da Polícia Federal que é aparelhada ao Bolsonaro, conseguir um relatório dizendo, olha, esses relatórios do COAF foram fraudados, ou esses relatórios foram caso de arapongagem. Arapongagem é quando um servidor chega e fala, eu não gosto do Flávio, não tem nenhuma denúncia contra ele, nada, ninguém fez denúncia nenhuma contra ele, mas eu vou lá fuçar os dados dele para ver se eu acho alguma coisa errada. Isso é arapongagem, isso é crime. Então, se uma investigação começa a partir de um crime, a partir de uma coisa errada, você anulando aquele relatório do COAF, todo o resto, mesmo que esteja provado por A mais B mais C que teve crime, todo o resto é anulado. Então, o que o Flávio Bolsonaro está tentando não é provar sua inocência. Isso já não dá mais. Todo mundo sabe que ele é culpado e que ele roubou muito dinheiro público. A gente está falando aí de no mínimo 6 a 7 milhões de reais que ele roubou durante os últimos anos. Só o Flávio. Fora o que roubou Jair nos 28 anos, fora o que rouba até hoje, ainda está roubando, fora o que rouba até hoje o Eduardo e o Carlos. Só o Flávio, essa bagatela toda. Aí, uma dúvida aí, bagatela é quando é muito dinheiro ou é quando é pouco dinheiro? Eu sempre usei para falar que é muito. É muito ou é pouco? Professores de português, comentem aí. Aí, toda essa fortuna aí, não é uma palavra melhor, toda essa fortuna foi roubada. Então, o Flávio não quer mais provar a inocência, ele quer tentar anular o processo. Aí, obviamente, depois ele solta fake news dizendo, viu, fui inocentado, mas não. Ele quer anular as provas para ver se ele consegue se safar. Agora ele está com um novo problemão, Jair Bolsonaro com um novo problemão, toda hora. São novos fogos, novos incêndios, assim. O Bolsonaro apaga um incêndio, vem outro. Aí ele apaga aquele incêndio, vem outro ali. Ele apaga ali, vem outro. É isso que está acontecendo com ele. Ele está cercado de incêndios. E se depender de nós, eu, não sei você, eu jogo gasolina. Porque, ó, você joga ou não joga? Porque eu quero ver o Bolsonaro se queimar. Agora vou mostrar aqui, ó, cidade de Poá. Aqui, ó, perto da estação de trem lá em Poá. Deixa claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Tá aqui, ó, pra quem não sabe, a estação de trem lá, eu já passei lá, é muito cheia. O carro de som fica rodando em volta, as pessoas que estão dentro, milhares de pessoas dentro da estação, todo mundo escuta, que eu já mostrei aqui em outros vídeos o quão alto é o som do carro de som, é pra que todo mundo escute mesmo. Então quem tava em Poá ontem e escutou o nosso carro de som, quem quiser apoiar nossas ações pra gente continuar denunciando os crimes do Bolsonaro, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo as outras redes sociais, siga nas outras redes, vamos pra cima deles e aproveita e se inscreve no canal. Falou!